Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que bom podermos estar juntos mais uma vez para louvar e exaltar o nome do Senhor. É bom podermos separar esse tempo em que nos juntamos como igreja do Senhor Jesus, mesmo nesse contexto tão diferente, mesmo através do YouTube, dessas ferramentas digitais tecnológicas que o Senhor permitiu que nós tivéssemos nesse tempo. Mesmo dessa forma, é bom podermos estar juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor. Quero ler um salmo com você que baseará essa introdução no nosso culto. O texto diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Davi aqui está trazendo para nós um convite a vermos e comprovarmos o quanto o Senhor tem sido bom conosco. E essa é uma verdade na nossa vida. Temos podido ver a bondosa mão do Senhor nos guiando, nos protegendo, nos guardando, direcionando as nossas ações, mas sobretudo nos apoiando, nos fortalecendo, nos resgatando nos momentos de tribulação e aflição. Deus é bom o tempo todo e nós encontramos felicidade e paz quando nos refugiamos nele. Esse tem sido um tempo diferente, um tempo desafiador para nós. Mas Deus tem sido bom. A bondade do Senhor continua sobre nós. E por isso nós estamos alegres e por isso há motivos de louvor nos nossos lábios. Há motivos de engrandecermos e bendizermos ao Senhor o tempo todo, como Davi faz aqui. Por isso eu quero lhe convidar a, nesse tempo de oração, tempo de culto ao Senhor, que esse seja um momento especial para você também, para você e sua casa, e nós iremos então orar neste momento, pedindo que o Senhor receba o nosso culto e nos abençoe neste tempo. Vamos orar juntos? Pai querido, mais uma vez, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado e a tua proteção. Obrigado, Senhor, porque podemos contar com a tua bondade o tempo todo na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque em ti nós encontramos refúgio. E mesmo, Senhor, em tempos difíceis e desafiadores, como nós estamos vivendo agora, mesmo nesses momentos, Senhor, nós podemos nos lembrar da tua bondade, podemos nos lembrar que é a tua boa mão quem nos conduz. Por isso, Senhor, nesta manhã, nós estamos juntos, Senhor, como teu povo, como Igreja Batista da Família em Higienópolis, clamando ao Senhor, que o Senhor nos abençoe neste tempo, neste culto, que o Senhor fale aos nossos corações, mas que o Senhor também receba no teu trono de graça o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado, Deus, mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nos abençoe neste tempo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos louvar o Senhor, bendizê-lo com o nosso coração e com a nossa alma. Eu jamais me curvarei, nem darei louvor a homens. Para rei ou rei algum, jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha
redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Eu jamais me curvarei, nem darei louvor a homens, para rei ou reino algum jamais darei. Meu coração cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente a um Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor. Somente a ti, Senhor, nós exaltamos e adoramos. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Somente a um Deus assim, somente a um Deus assim, somente a um Deus assim. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim darei meu louvor.
Santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo está. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, amém, queridos. Que bom podermos louvar e exaltar o nome do Senhor, mas também trazer à nossa memória, à nossa mente, esta realidade que a palavra de Deus nos diz de uma forma tão clara. Jesus Cristo voltará e em sua volta Ele nos levará de forma triunfante para morarmos eternamente nos reinos celestiais. Que bom podermos reafirmar isso em nossos corações. Jesus Cristo, antes de ir à cruz, nos seus últimos momentos com os discípulos, ele fez uma oração, mas um pouco antes de fazer a oração que nós conhecemos como oração sacerdotal, ele traz uma palavra ao coração daqueles discípulos, e essa palavra está muito direcionada na vinda do Espírito Santo, que viria de fato para nos ajudar, para nos confortar, para nos consolar, para nos dirigir. Mas em suas últimas frases, antes da oração, registradas aqui no livro de João, ele diz o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, pois neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. A verdade que Jesus está trazendo para nós é, olha, até que esse grande dia chegue, vocês irão passar por tribulações. Vocês irão vivenciar momentos difíceis e momentos de aflição. Mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. E assim como eu venci, vocês vencerão. Nós não estamos sozinhos, queridos. Nós somos servos, servas do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Esta é a mensagem de Jesus Cristo. Eu vou para o Pai e Ele enviará a vocês o ajudador, o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos fortalece e que nos ajuda, inclusive, em nossas orações, como o apóstolo Paulo nos diz em Romanos. Por isso, quero lhe convidar a termos esse momento de oração, esse momento de colocarmos o nosso coração e a nossa vida diante do Senhor. Tenho certeza que vocês, assim como eu, temos muitas questões para colocar diante do Senhor. Tenho certeza que você tem feito isso. Nós iremos orar juntos agora, mas quero mais uma vez reforçar o convite para que você participe conosco nos cultos de quarta-feira. Tem sido uma bênção, tem sido muito bom podermos estar juntos. Nós fazemos isso pela ferramenta do Zoom, que permite que nós tenhamos um momento ali de interação, de oração juntos, de olhar uns nos olhos dos outros. Tem sido uma bênção, quero te convidar, te convocar a participar conosco nos cultos de quarta-feira, tá bom? Mas quero também guiar esse momento das nossas orações. Dois aspectos especiais. O primeiro deles é continuar orando para que Deus nos abençoe com um novo local.
todos nós sabemos e temos já conversado bastante sobre isso, sabemos da necessidade, da importância de termos esse novo local. Estávamos com um local em vista, mas esse local não podia receber atividades religiosas, então continuamos a nossa busca. Temos certeza que o Senhor está nos guiando, temos certeza de que o Senhor tem um lugar preparado para nós, então se una a nós nessas orações, vamos interceder e manter os nossos corações atentos àquilo que é a vontade do Senhor. Mas um segundo motivo, e ontem eu soltei um vídeo para todo mundo, se você não recebeu, me manda aí um zap que eu encaminharei para você. Nós iniciamos hoje, dia 10 de janeiro, a nossa campanha de leitura da Bíblia toda em um ano. É uma campanha extremamente importante para nós. A palavra de Deus, ela é preciosa, meus irmãos. Ela é viva, ela é eficaz, ela penetra profundamente os nossos corações, nos ajuda, guia os nossos passos, nos exorta, nos anima, traz forças para o nosso coração. A palavra de Deus é um presente precioso que o Senhor deu para nós. Quero então te encorajar a participar dessa campanha conosco. Nós teremos aulas especiais com convidados de fora, teremos mensagens especiais que serão feitas a partir das reflexões que nós estaremos lendo ao longo das semanas. Teremos momentos especiais em que nós pararemos para fazer perguntas e respostas. Teremos momentos de recuperação, caso algum irmão ou irmã fique um pouco para trás no calendário. Teremos um cronograma, um calendário que os irmãos estão recebendo e que poderão ali a cada dia ir marcando as suas leituras. São apenas 3 capítulos por dia e com isso nós temos certeza que os irmãos que ainda não tiveram essa experiência de ler a Bíblia toda serão extremamente abençoados. Então quero lhes convidar a participar, mas também a orar por isso. É um desafio, nós precisamos vencer algumas barreiras, precisamos vencer a nossa agenda tão concorrida, tão atribulada, para podermos separar ali 15, 20 minutos de leitura da Bíblia, de meditação. Tenho certeza que todos aqueles que se empenharem nesse projeto serão profundamente transformados. Então quero te convidar a participar e a orar especificamente por esses 2 motivos, pelo novo templo e pela nossa campanha de leitura bíblica e também participar dos nossos cultos de quarta-feira. Bom, vamos orar, queridos, se lembrando desse texto. Jesus Cristo nos diz: tenham ânimo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e da mesma forma como eu venci, vocês vencerão. Deus nos deu o Espírito Santo que nos ajuda, que nos conforta, que nos dirige. Vamos orar, então, crendo nesse cuidado do Senhor para conosco. Obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Tua palavra que nos guia, que nos dirige nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos de tristeza. Nós te louvamos, Deus, porque a Tua palavra também nos guia nos momentos de alegria, nos momentos de júbilo, de exaltação. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos mostra quem o Senhor é, nos revela Jesus Cristo, nos revela acerca do Teu Espírito. E a Tua palavra, então, permite, Deus, e dirige-nos na nossa relação contigo. Por isso nós te louvamos, Senhor. Te louvamos podermos crer de verdade que o Senhor é aquele que virá, que retornará para nos levar para junto de Ti. Mas nesse tempo o Senhor também já nos oferece o auxílio necessário para os momentos de aflição que nós passamos. Peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada família, Deus querido, de cada pessoa que está enferma nesse momento, sejam enfermidades físicas. Me lembro agora do irmão Cássio, que está no hospital. Pedimos por pessoas que estejam com enfermidades também emocionais, enfermidades espirituais. Pai querido, trabalha em cada coração, em cada vida, abençoa cada um deles, Deus. Ajuda, Senhor, também a cada um de nós, porventura estejam passando por momentos difíceis do ponto de vista financeiro, estejam com dificuldades. Deus, traz, Senhor, o sustento para cada família, abençoa cada um de nós nos trabalhos que desempenhamos, ajuda-nos, Senhor, continua a nos abençoar. Cuida, Deus, de cada família, abençoa cada irmão, cada irmã, cada casamento, cada relação de pais e filhos. Esteja, Senhor, conduzindo a nós como Teu povo, Senhor, nas nossas relações
com pessoas não crentes que não te conhecem ainda, que podem, a partir do nosso testemunho, te conhecerem. Ajuda-nos, Senhor, guia os nossos passos, alivia, Deus, o peso muitas vezes que nós carregamos. Ajuda-nos, Senhor, a nos lembrarmos que o Senhor está o tempo todo, Deus, a postos para nos ajudar, estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando. Caminha conosco, Deus, abençoa a nossa vida, traz paz ao nosso coração, Deus. Esse era o desejo de Jesus para nós, é o desejo de Jesus para nós. E nós te pedimos, Deus, ministra a tua paz sobre nós. Pedimos ainda, Deus, por um novo local. O Senhor sabe, o Senhor tem recebido as nossas orações há anos e anos. O Senhor sabe, Deus, das nossas necessidades. O Senhor sabe, Deus, do que nós precisamos. Por isso, mais uma vez, nós colocamos esse desejo do nosso coração nas tuas mãos, de termos um novo local, um local que possa nos ajudar, que possa nos ajudar na divulgação da tua palavra, que possa estar em um ambiente mais propício para as reuniões da nossa igreja, para recebermos pessoas que ainda não te conhecem. Ajuda-nos, Deus, abençoa-nos, Pai. O Senhor, mais uma vez eu digo, o Senhor sabe do que precisamos, o Senhor sabe que está no nosso coração e o Senhor tem o melhor para nós. Então nos ajude, nos abençoe, mantenha ânimo, alegria no nosso coração e abra os nossos olhos para ver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pedimos-te ainda, Deus, que o Senhor nos abençoe nessa campanha de leitura bíblica. Deus, traz ao nosso coração um desejo profundo de meditarmos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, que a cada dia, que a cada momento, Senhor, nós possamos ir aprendendo, entendendo mais da tua palavra, que a tua palavra tenha efeito profundo em cada coração. Ajuda-nos, Deus, abençoe-nos, Senhor, traz ânimo, alegria, traz, Senhor, desejo profundo de conhecermos mais acerca do Senhor a partir da tua palavra. Ajuda-nos, Deus, abençoe-nos, Pai. É isso que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós vamos, mais uma vez agora, ouvir a palavra de Deus. O pastor Gerson irá nos conduzir nesse momento. Nós teremos a ceia do Senhor, então já prepare também os elementos para que você possa participar conosco, tá bom? Que Deus nos abençoe. Pastor Gerson, mais uma vez, que Deus o use e o abençoe grandemente. Grande abraço a todos, meus irmãos. Oi, gente, tudo bem? A graça e a paz do nosso Deus. Eu sou o pastor Gerson e hoje eu serei o responsável por refletirmos na palavra de Deus, né? Conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Mas antes, eu quero que você se prepare com a tua família, porque nós participaremos juntos da ceia do Senhor, ok? E conversaremos também sobre a palavra de Deus e na palavra de Deus quem nós somos, né? Que povo é este que participa da comunhão com Deus? Que povo é este que participa da ceia do Senhor, né? E eu te convido a já se preparar, não só para a ceia, mas tome a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler um trecho do texto que está em Efésios 2. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, tá? Então nós vamos refletir um pouco sobre isso. Quem nós somos? Que povo é esse que participa da ceia do Senhor? Que povo é este que participa da comunhão dos santos, tá? Então, Efésios 2, a partir do versículo 11, diz assim: Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz ao que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e tendo em Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sentados, edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado, Deus, pelo Teu imenso amor. Pai, como igreja, nós temos muito que aprender, principalmente na Tua Palavra. E nós queremos, Deus, entender quem nós somos diante do Senhor, quem nós somos a partir da salvação, quem nós somos, ó Deus, como povo do Senhor, quais as nossas características e como devemos, ó Deus, nos posicionarmos como aqueles que foram atingidos pelo Teu amor e transformados pela Tua graça. Que o Senhor venha iluminar as nossas mentes, venha quebrantar o nosso coração, venha, Deus, da Tua palavra fazer de nós praticantes, não apenas ouvintes, que o Teu Espírito Santo de fato nos transforme, porque nós estamos aqui hoje para isso, para louvar o Senhor e sermos transformados pela Tua palavra. Nós Te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Quando nós falamos deste texto de Efésios, não tem como não pensarmos em algumas características bem interessantes. Primeiro, a igreja de Éfeso era uma igreja em que a sua maioria era de gentios, mas tinha uma pequena parcela de judeus, alguns judeus ali. E não à toa, Paulo se aproveita desse contexto, Paulo se aproveita dessa situação, sabendo que há ali alguns judeus entre muitos gentios, para expor então a sua teologia acerca da salvação. Nos primeiros versículos, tanto do capítulo 2 quanto no capítulo 1 inteiro, nós sabemos que Paulo fala sobre essa salvação, né? Paulo fala sobre como Deus nos salvou, como fomos salvos, fala sobre a ação divina na salvação, né? Que Deus é aquele que vem e nos salva, é aquele que de fato nos atinge com seu amor, que nos toma para si, né? Para que sejamos como seu Filho, para que busquemos a santidade que havia em seu Filho, para que com teu Espírito Santo nós obedecemos e venhamos então parecer cada dia mais com Ele, mas também para cumprirmos as obras do Pai, tudo aquilo que Ele já de antemão preparou para a sua igreja. Antes de tudo, é interessante nós olharmos para a igreja e entendermos que a igreja é o plano de Deus, né? Jesus veio para salvar a tua igreja. Ele veio para instituir a sua igreja e salvá-la a partir da sua obra redentora. E que a partir da obra redentora de Jesus, né, nós então conseguimos
através da tua palavra, através dos ensinos dos apóstolos, definir quais as características que devem existir na tua igreja. Então, antes de tudo, uma das características que deve existir na igreja é a comunhão com Deus, né? Nós temos inúmeras teologias por aí hoje em dia, e até hoje eu não conheço nenhuma teologia bíblica, nenhuma teologia feita com as Escrituras que concorde que um cristão não precise ter comunhão com Deus. Claro, todas elas dizem que de fato um cristão tem que ter comunhão com Deus. Mas Paulo, no capítulo 2 de Efésios, a partir do versículo 11, ele vai nos ensinar mais do que isso. Ele vai nos mostrar que os cristãos de fato precisam ter comunhão uns com os outros. Isso faz parte das características do cristão, isso faz parte da essência do cristianismo, e isso também faz parte da obra redentora de Jesus. Tá? Nós vamos perceber isso durante o texto. Mas, como eu estava falando antes, a igreja de Éfeso é uma igreja de sua maioria gentil. Os gentios são aqueles que não são judeus, tá? Deixar isso mais explicadinho para quem ainda não tem isso muito claro. E é bom lembrarmos que durante o Império Romano, ali naquele período da igreja em que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, nesse período, 10% da população do Império Romano, de todos aqueles que participavam, ou melhor, que estavam ali sobre o jugo do Império Romano, 10% da população eram de judeus. E os judeus, por sua vez, ali no primeiro século, eles não só por isso, né, não só porque eles eram 10% da população romana, mas eles, por causa da sua comunhão com Deus, por causa da sua história e das alianças que Deus fez com o seu povo, com o povo hebreu especificamente, eles de fato se sentiam especiais. De fato, eles se colocavam como pessoas mais importantes do que as outras. Primeiro, porque Deus fez uma aliança direta com Abraão, que é o pai da nação, aquele que é o responsável o patriarca responsável por toda a nação, e porque também existia uma aliança feita direta com Moisés, né? Deus deu a ele as leis e fez uma aliança com seu povo ali a partir da legislação dada. Isso criou um sentimento de superioridade nos judeus, né? E automaticamente um sentimento de hostilidade por parte de muitos gentios, porque eles olhavam para os judeus, não acreditavam no Deus de Israel, o Deus judaico, e automaticamente criou-se esta rincha, este grande problema em que um não conseguia conviver com o outro quando se tratava de questões religiosas, porque os judeus de fato se sentiam mais importantes. Sabendo disso, o apóstolo Paulo se aproveita. Então, ele está escrevendo, né, na prisão. Esta é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso em Roma, e ele se aproveita dessa situação para ensiná-los sobre esta característica específica, né, que nós vamos conversar, dos que são salvos, dos que são cristãos, daqueles que foram selados com o Espírito. Ele se utiliza desta ideia, né, aqueles que foram de antemão escolhidos por Deus para serem de Cristo, né, e que foram selados com o Espírito da promessa, né? Então, e esses têm algumas características. A primeira é entender que o sangue de Cristo nos aproxima. Então esta é a primeira ideia que o apóstolo Paulo quer compartilhar com a igreja, e que ele, portanto, frisa no seu texto a partir do versículo 11. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados de incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas.
e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Nós temos aqui algumas expressões muito importantes. É claro, quando o apóstolo Paulo usa a palavra ali, portanto, é que ele está trazendo tudo aquilo que ele já falou até aqui, desde do capítulo 1, versículo 1, até o 2:10, ou seja, ele trouxe toda um raciocínio teológico, tá? E aí, então ele escreve, portanto, ou seja, ele está concluindo, está direcionando, não só concluindo, mas ele está direcionando tudo aquilo que ele já explicou causará a partir dessa nova reflexão, ou desse novo argumento. Então ele diz, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Essa é uma expressão muito interessante, porque nós sabemos que a partir de Abraão, o pai da nação, o patriarca, Deus faz com ele uma aliança, que é a aliança da circuncisão. E todos aqueles que são judeus, e quando eu falo de judeu, estou falando da religião judaica, aqueles que acreditam no Deus de Abraão, esses deveriam ser circuncidados, os homens, é claro. A partir daí, a aliança que os seus pais fizeram com Deus valeria para os seus filhos, ou seja, seus filhos estariam dados a Deus como sinal de crença, né, dessa promessa que de fato vier a acontecer. A partir de Abraão nós tivemos toda a nação de Israel. Então quando o apóstolo Paulo se utiliza desta ideia, ele está dizendo, vocês não participavam da aliança, vocês não participavam da promessa que Deus tinha para um povo específico, que eram os judeus, né? E é interessante que quando nós falamos de estrangeiro, né, vocês eram estrangeiros, vocês eram gentios, essa palavra estrangeira, ela traz a mesma ideia de estranho, tá? Então no versículo 12, quando ele diz, naquela época vocês estavam sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto a alianças da promessa, ele está dizendo, vocês eram estranhos, tá? Vocês não eram reconhecidos, ou seja, vocês não faziam parte disso, vocês não tinham ligação alguma com a aliança que Deus fez com Abraão, com a aliança que Deus fez com os judeus, ou seja, vocês não fazem parte da promessa, vocês não faziam parte da promessa. E aí ele ainda diz no 12, sem esperança, sem Deus no mundo. Essa construção no grego de sem Deus no mundo é a mesma construção da ideia de ateu, aquele que não tem Deus. Não é o ateísmo de não acreditar em Deus, mas é o ateísmo de não ter Deus, que é diferente do ateísmo moderno de hoje, né? O filosófico, por exemplo, que não é não ter Deus, é não acreditar em Deus. Nessa passagem em específico, o Paulo está dizendo assim, vocês não tinham Deus. Não é que eles não acreditavam, é que eles não tinham Deus de maneira alguma. Quando ele diz vocês eram estranhos, isso traz estranhos à aliança, isso traz um sentimento de desprezo para aqueles que eram gentios. E de fato existia essa rincha. Os gentios eles se sentiam desprezados pelos judeus, ou até mesmo desprezados pelo Deus do judaísmo, pelo Deus dos judeus, pelo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e o Deus que se deu a conhecer através dos documentos de Moisés. Então eles se sentiam totalmente deixados de lado, excluídos da presença de Deus. Então veja que aqui a ideia não é que eles eram sem Deus no mundo, que eles eram ateus porque não criam, mas porque eles não tinham Deus. Alguns teólogos vão dizer que aqueles que têm vários deuses, né, nós sabemos que os gentios, independente dos povos
e geralmente eles eram de cultura helênica ou de cultura greco-romana, mas o Império Grego surtiu uma influência muito grande nessa época, até sobre os romanos. E independente de qual fosse a nação, a única nação que tinha um Deus soberano, um Deus único, era a nação de Israel, eram os judeus. Então, alguns teólogos dizem, aqueles que têm muitos deuses não têm Deus nenhum, porque de fato ter um Deus único é ter alguém que é soberano sobre tudo e todos. Então, aqueles que não eram judeus olhavam para um Deus soberano que está acima de todos os outros deuses, entre aspas, nós não acreditamos que são deuses, e pensavam, nós não somos queridos por este Deus soberano. Então esta rincha, ela foi se acirrando, esta hostilidade, esta vontade de não se identificar com o outro, ela crescia cada vez mais. Quando nós falamos de antissemitismo, né, parece que é algo novo, né, parece que é algo moderno, parece que é algo que apareceu a partir do iluminismo. Não, o antissemitismo já existia nessa época, não tinha este nome, claro, né, mas já era praticado. Os judeus já eram perseguidos pela sua fé e pela sua história, por serem simplesmente herdeiros de uma promessa, né, que foi dada aos filhos de Noé e depois a Abraão, a partir da sua descendência. Mas o importante é nós percebermos que em Cristo Deus nos coloca como aqueles que estão perto. E é interessante que, do mesmo modo que a circuncisão era um sinal dos que faziam parte da aliança com Abraão, a fé é o que nos move a fazermos, não só nos move, mas nos caracteriza como aqueles que fazem parte da aliança com Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo vai explicar. Ele vai dizer que nós estávamos longe, que éramos de fato estranhos à aliança, né, estrangeiros, estranhos, mas que a partir da morte de Cristo nós nos tornamos próximos. Nós nos tornamos nos encontramos juntos. Essa é uma expressão interessante, né? Então, no versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e separado de Deus. É interessante que ele usa essa expressão, né? Sem esperança, ou seja, os gentios não tinham esperança de participar da aliança. Parecia que isso era impossível. Era impossível para os gentios estar ou se encontrarem debaixo dessa promessa. Ou seja, eles já não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Esta ideia de aproximado é a ideia que a construção no grego dá. Este termo ele é usado muitas vezes para tratar de proximidade familiar, para tratar de proximidade de povo exclusivo, para tratar de a proximidade do que nós chamamos hoje de comunhão, de fazer parte do mesmo grupo, de ter comunhão uns com os outros. E é interessante o apóstolo Paulo se utilizar desse termo. Com base nessas palavras, né, que ele se utiliza aí, nós temos dois aspectos muito importantes, né, que Jesus mudou tanto o nosso estado quanto nossa posição, né? Então nós vemos que quanto estado, antes nós éramos condenados, mas agora somos livres, tá? Quanto posição, antes estávamos distantes, presos
ao império das trevas, mas que agora fomos inseridos no reino do seu Filho, do seu amor. Estávamos distantes de Deus e dos judeus, mas uma vez purificados pelo seu sangue, pelo sangue de Cristo, fomos trazidos para perto de Deus, né? Fomos trazidos para perto das promessas da aliança. Nós temos alguns textos que falam sobre isso. Romanos 8:1, né? Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, os que estão em Cristo Jesus foram trazidos para esta aliança. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós acabamos de ler, em que temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Com isso, nós precisamos então aplicar estas ideias, esses conceitos às nossas vidas, né? Antes de tudo, entender que há uma necessidade desta reflexão de quem nós somos em Cristo e como Ele mudou o nosso estado, nossa posição. Quem nós éramos aqueles que estavam distantes, que não participavam da aliança, e por causa do seu sangue, da sua morte, do seu ministério redentor, fomos trazidos para perto, fomos trazidos para a comunidade que participa desta aliança, desta promessa, desta comunhão com Deus. E por isso devemos louvá-lo. É muito triste quando nós não percebemos o quanto Deus faz por nós, e não há milagre maior do que nos trazer para a comunidade da aliança, para a comunidade dos salvos, dos santos, daqueles que hão de herdar a vida eterna com Cristo. Amém? Então, lembrarmos de quem nós somos e lembrarmos de louvarmos a Deus por isso. Mas ele continua, e com ele, neste segundo ponto eu quero frisar, é com ele que encontramos a paz. Pois ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expresso em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. É interessante algumas expressões de Paulo, que ele começa, né? Pois ele é a nossa paz. Paz é algo que não se compra, né? Não se conquista. Existem até alguns, principalmente na época no primeiro século, já existia ali o Império Romano prometendo paz. Talvez você já tenha estudado isso na escola, que há um termo que ficou até conhecido depois, que é a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Eu sou mais forte do que você, eu tenho um poder militar muito maior do que o seu, então você faz o que eu quero, paga os impostos, né, corresponde às minhas leis, me paga impostos, e eu então garanto a sua paz. Olha que interessante, isso não é paz em lugar nenhum, e isso existe até hoje, né, por incrível que pareça, não com Roma, mas com outros países, mas que os mais poderosos de fato conseguem se sobrepor aos mais fracos e se utilizarem deste discurso de paz. A grande questão é que isso não é paz, e que paz não se compra, não se conquista, que paz não se acha em lugar algum. De fato, a paz, ela só vem a partir do momento que você tem uma certeza. Que certeza é essa? De que tudo estará bem. E este tudo só pode estar bem de uma vez por todas quando você tem um Redentor, um Salvador suficiente para te dar esta paz. Nós podemos ter alguns momentos de paz, de fato, momentos exclusivos, às vezes esporádicos, às vezes constantes, mas não uma paz eterna, uma paz de fato blindada, uma paz em que não pode ser destruída ou desfeita.
o único que pode nos dar a paz de fato é Jesus, né? De fato é o nosso Deus. Primeiro porque Ele é soberano e segundo porque Ele promete esta paz, né? Não só no texto do apóstolo Paulo, mas nós temos, por exemplo, o de Isaías 9, né? Aquele texto super famoso que no Natal principalmente a gente cita muitas vezes, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, o governo está sobre os ombros deste menino. O seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Temos também o de Lucas 1, né, eu acho que é 1,79 se eu marquei certo. Para iluminar os que estão em trevas e nas sombras da morte, a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. Então Ele é aquele que veio a fim de guiar os nossos pés no caminho da paz. E vos tenho dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. João 16:33. É muito importante nós termos aqui uma ideia muito firmada, que é o que o apóstolo Paulo está querendo passar, principalmente no versículo 14. Paulo começa com a palavra, pois Ele é a nossa paz. E este termo que ele usa no grego, que é o eirene, dentro do contexto grego, esse termo, além de significar a própria paz, ou seja, ele é a própria paz, também sugere que ele é o pacificador. Tá? Então, a construção do grego que Paulo usa aqui já deixa muito claro que Jesus, ele é a própria paz, mas que ele é também o pacificador, né? Que sugere um pacificador ali, sendo a própria paz. Então, nesse contexto, o próprio Cristo se coloca como pacificador em inúmeros textos que lemos aqui, mas é interessante nós pararmos para refletir que tipo de pacificador ele é, né? E o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Ele é aquele que pacifica os homens com Deus, mas que pacifica também os homens com os homens. E aí nós estávamos falando agora desta briga, deste grande problema que existia entre os judeus e os gentios. E o apóstolo Paulo acaba de dizer que Jesus é aquele que veio pacificar homens com Deus, mas também homens com homens. Nós temos inúmeros exemplos de alguns atritos no Novo Testamento que existiam já entre os... que existiam ainda com os judeus e os gentios. Por exemplo, em Atos 6, né, que nós temos aquele problema lá das viúvas judias que recebiam a sua parte diária e as que não eram judias, que eram de qualquer outra nacionalidade. E elas não estavam sendo assistidas. Isso é levado aos apóstolos, eles precisam resolver isso. Mas nós vemos que o Hebreus 14, se eu não me engano, acho que é Hebreus 14, já traz esta ideia, né, sobre a vivência entre os cristãos judeus e cristãos gentios. Hebreus 12:14. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que viver em paz com todos, né, significa, ou melhor, faz parte da santificação. Um homem santo vive em paz com todos. Se você não for santo, você não verá o Senhor. Olha como isso é grave. Nós temos em Mateus 6, por exemplo, o 12, o 14 e o 15, né, que fala um pouco sobre esse perdão, né, que é Jesus nos ensinando a orar. E ele fala um pouco sobre como seremos perdoados e como perdoar os outros interfere diretamente nessa tratativa. Então, o texto diz, né, alguns trechos, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como também temos perdoado os nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará vossas ofensas. Veja como é importante para Deus que o seu povo ande em unidade, que o teu povo resolva as suas inimizades, resolva os seus problemas, para que haja de fato paz, para que de fato haja comunhão, né? Para que de fato haja sem dúvida o que nós chamamos de problemas resolvidos, e aí então tenhamos paz uns com os outros. O que nós aprendemos aqui então? Nós aprendemos que sim, a morte de Jesus acabou com a motivação da hostilidade entre os gentios e os judeus. E parte daí, os dois só podem viver em paz. E não só podem, como devem. E é interessante que o texto diz que assim foi feito para que dos dois viesse vir a existir um novo homem, dos dois, desses que vivem brigando, né? A partir da morte, a partir do sangue de Cristo, a partir do ato salvífico de Jesus, estes dois que eram inimigos, estes dois que eram hostis, pudessem se tornar um novo homem, né? No versículo 15b, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Assim vivamos nós como um novo homem, um só homem, como se não houvesse como dividir os judeus dos gentios, pois ele morreu para nos dar a paz com o Pai e com o próximo. O último tópico, não menos importante, que eu gostaria de separar e refletir nesse texto, é que somos todos um só santuário de santidade, né? A partir do 19, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, está falando para os gentios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que interessante, portanto vocês já não são estrangeiros. Ótimo, vamos lembrar que essa palavra estrangeiros, ela pode ser também traduzida como estranhos, né? Aqueles que não fazem parte da comunidade. Então ele está dizendo, vocês não são mais estranhos, nem forasteiros, não são estrangeiros, não são de fora, não são aqueles que não fazem parte. Pelo contrário, né? Agora vocês são membros da família de Deus. Vocês foram escolhidos, foram feitos membros, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É importante aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, isso é muito interessante, que eles se tornaram, ou seja, Deus os fez família, sua família, os transformou a partir do ministério redentor de Cristo, e fundamentou isso através das Escrituras. O que nós tínhamos aqui, ou melhor, o que o apóstolo chama de Escritura, ou melhor, chama de fundamento dos apóstolos e dos profetas, ele está falando que é palavra de Deus, ou seja, o que os apóstolos aprenderam com Jesus, de quem era Jesus, e o que os próprios profetas já tinham previsto, profetizado, ensinado de quem seria Jesus, né? Então, ele está aqui afirmando que Deus os tornou família, né? Deus transformou os que eram estrangeiros, aqueles que eram estranhos, em santos, ou melhor, concidadão dos santos, membro da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quando nós pensamos em santidade, quando nós falamos os santos fazem parte da família de Deus, ou é uma parte da família de Deus, ou é uma parte da igreja, não.
Os santos não são uma categoria especial dentro do povo de Deus. Os santos são o próprio povo de Deus, edificado sobre a palavra, sobre o fundamento dos apóstolos. Tá? A mencionar que os apóstolos já são considerados aqueles que têm a palavra de Deus, mesmo não tendo o cânon do Novo Testamento. Ou seja, o que os apóstolos falavam, todos já acreditavam que era a palavra de Deus, porque eles foram preparados e andaram com Jesus para isso. Tá? Se alguém presente na comunhão não estivesse alicerçado em Cristo, tal pessoa de fato não fazia parte do corpo, não fazia parte, não era salvo, não era considerado salvo. Não tem como você construir a sua vida não estando alicerçado em Cristo, que é a rocha, achando que está em Cristo. É interessante que aqueles que estão em Cristo sabem que estão em Cristo, porque confiaram a Ele suas vidas, confiaram a Ele a sua eternidade, confiaram a Ele a sua salvação, aqueles que estavam perdidos. Né? Quando nós falamos sobre a rocha, nós temos que lembrar desta analogia que é feita, né? E termos a certeza de que quando vem a tempestade é que nós sabemos quem está firmado sobre a rocha ou sobre a areia. Por que eu estou falando isso? Porque muitos dizem ser de Deus, mas não estão firmados na rocha. Ou seja, muitos dizem que são de Deus, mas que não são de Cristo, que não fazem parte da comunhão com os santos ou com a igreja do Senhor, com o corpo de Cristo. Esse é um grande problema. As pessoas acham que existe mais de um caminho para Deus, mas não existe. O caminho único é o seu Filho, que é a rocha. E nós precisamos alicerçar as nossas vidas nele. E prossegue o apóstolo Paulo, sendo o próprio Cristo a principal pedra. Algumas traduções trazem como pedra de esquina, outras como pedra angular. Nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser templo santo do Senhor. Enquanto isso, cabe a nós duas coisas. Nós que nos identificamos com Cristo e que de fato fazemos dele a nossa pedra, a nossa rocha, a qual é edificada o corpo de Cristo, que nós fazemos parte. Nós não somos, cada um de nós, o corpo de Cristo. Não, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E por isso é tão importante esta união entre os judeus e os gentios. Por isso é tão importante esta comunhão. Por isso é tão importante entender que esta inimizade, esta hostilidade não pode existir. Porque se uma parte do corpo está morta, o corpo inteiro está morto. Não existe corpo quando há inimizade. Então, cabe à igreja duas coisas. Entender que como família, como corpo de Deus, tem dois grandes mandamentos. O primeiro, pregar o Evangelho, pregar a palavra. E o segundo, alicerçar-se sobre o único que a mantém de pé, que é Cristo. Então, nós como igreja, nós como corpo, nós como comunhão dos santos, tá? Nós como aqueles que eram estrangeiros, estranhos, e que fomos trazidos para perto, que fomos transformados, e tivemos a nossa eternidade garantida com Cristo, devemos pregar este Cristo, devemos alicerçar as nossas vidas naquele que é capaz de nos sustentar, de nos manter em pé, que é Cristo, não existe outro. Estas são duas lições importantes. Quando no versículo 22 ele diz que compõe um santuário que o próprio Senhor está construindo para fazer dela morada de Deus e Espírito, nós então podemos... É interessante que a construção que o apóstolo Paulo usa, ele diz assim no 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem
morada de Deus por seu Espírito. Olha que interessante, a construção traz uma ideia de coletividade, né? Nele vocês também estão sendo edificados juntos, vocês todos, para se tornarem morada de Deus. É como se nós, de fato, fôssemos morada de Deus apenas juntos e não separados. Então Paulo trata de todos os problemas de inimizades entre os judeus e os gentios, deixando muito claro quais são as características fundamentais daqueles que fazem parte da família de Deus, que é a comunhão. Com isso, nós precisamos aplicar essas verdades em nossas vidas, né? Tomemos essas verdades para nossas vidas e busquemos esta unidade, né? Com os nossos irmãos, até porque este também era um problema na igreja de Corinto. Nós vamos ler o texto do apóstolo Paulo aos Coríntios sobre a ceia, né? E nós vamos refletir sobre a importância dessa unidade, vamos refletir sobre, para Jesus, né, esta unidade ela não é secundária, ela é algo primário, faz parte das características fundamentais da igreja. E celebrando a ceia, celebrando um dos momentos mais importantes da nossa fé, como devemos nos comportar, né? Nós que somos morada de Deus. Precisamos, antes de tudo, olhar para trás, ver quem nós somos, nos encontrarmos em Cristo, perceber que Ele nos fez participantes da aliança, nos aproximou dEle, nos aproximou da aliança, não somos mais estranhos, somos agora família. Ele nos trouxe a paz, com Ele nós encontramos a paz, Ele nos fez termos paz uns com os outros e paz com Ele. Ele é a paz e Ele é o pacificador. E lembrarmos que somos todos um santuário de santidade. Juntos nós somos santuário de santidade. Separados, não, porque não há santidade sem unidade. Não há santidade sem comunhão. Amém? Com isso, nós seguiremos para a ceia, que tem muito a ver com este texto. Mas é claro, Paulo escreve aos Coríntios e traz um alerta muito importante, né? Primeiro, ele escreve: entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, ele acredita que de fato existe essa divisão dentro da igreja de Corinto. E não à toa, ele também acreditava nessa divisão dentro da igreja de Éfeso, porque ele escreveu aos Efésios sobre isso. No versículo 28, antes de tomar a ceia, eu vou ler esse texto porque tem a ver com o 17 e o 18. No 28 ele diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então, o que há de mais importante neste momento tão singular para nós, que é a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo aos Coríntios está instruindo sobre a divisão e sobre não discernir o corpo do Senhor, de não entender, compreender e fazer parte desta comunhão. Então, nós vamos orar, tá? Para que Deus nos ilumine as nossas mentes, que Ele venha quebrantar o nosso coração para que percebamos a gravidade de tudo isso, a importância
de sermos parte do corpo e unidade, né? E então depois participaremos da ceia. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia, obrigado porque nós éramos estranhos, éramos estrangeiros, não fazíamos parte da aliança do Senhor. Mas o Senhor teve graça e misericórdia, o Senhor nos juntou, o Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos fez Teus filhos, Tua família. E o Senhor pacificou as nossas inimizades. O Senhor resolveu os problemas entre os homens e Deus e também entre os homens com os homens. Ó Pai, em nome de Jesus nós Te agradecemos muito por isso. Nós Te agradecemos porque fazemos parte de um corpo que em comunhão, em união é templo do Senhor e que tem o privilégio de pregar o Teu Evangelho, fazer do Senhor conhecido. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos muito olharmos para dentro de nós, avaliarmos, ó Deus, se temos participado de divisões, se temos, ó Deus, participado de hostilidades e inimizades dentro da Tua igreja, dentro da comunhão dos santos. Precisamos de fato discernir bem o corpo de Cristo e participarmos assim da ceia, que expressa a Deus não só quem o Senhor é para nós, mas de fato quem somos para o Senhor. Somos aquele que o Senhor transformou, salvou de uma vez por todas, fez Teus filhos e que exige de nós comunhão, porque somos todos aqueles que estavam mortos e que receberam a vida. Não há um justo, não há um merecedor. Todos nós éramos miseráveis e o Senhor teve misericórdia de nós. Que a Tua graça venha sobre nós e nos auxilie com o Teu Espírito Santo, com a virtude do Teu Espírito Santo, para que possamos dia após dia vencer todos esses problemas de inimizade e possamos nos identificar contigo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tome então o teu suco de uva, o teu pão, participaremos juntos, eu aqui, você na tua casa, tá? E lerei também o outro trecho do texto do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e o tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E nós então fazemos em memória de Cristo, não só porque Ele morreu, mas porque ressuscitou. Fazemos isso em memória da Sua obra salvadora, que deu a vida por nós. Amém? Versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós fazemos isso para anunciar que Jesus morreu, mas que ressuscitou, porque Ele é Deus, que ascendeu aos céus, mas que voltará e levará a sua igreja, todos aqueles que estão em comunhão com Ele e uns com os outros, todos aqueles que não só se identificam com Deus, mas que se identificam com a sua comunidade, em memória de Cristo e de todo o teu ministério redentor, lembrando que Ele voltará para nos levar de uma vez por todas, para que na eternidade estejamos com Ele.
Amém? Participe do cálice. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado. Acima de tudo, nós te agradecemos pelo ministério redentor de Jesus, pelo teu tão grande sacrifício e a tua tão grande salvação. Que sejamos todos os dias gratos, que todos os dias lembremos do teu grande amor e que de fato o louvemos e sejamos, ó Deus, imitadores de Cristo, que sejamos de fato pequenos cristos, cristãos, como foram chamados aqueles que estavam na igreja de Éfeso, para que o mundo veja quem Tu és através das nossas vidas. Nós glorificamos o Teu nome, só o Senhor é digno de honra e glória. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ouvir mais um louvor e daqui a pouco a gente ora para encerrar o culto. Sou grato pelo preço que pagou, meu pecado perdoou, por seu amor, sua graça me alcançou. Pelo amor sou grato. Amém, muito bom. Gente, muito bom estar com vocês, mesmo de longe. Nossa igreja, por enquanto, está funcionando com os cultos todos online, né? E nós temos o culto de quarta também, às 20 horas, que é uma reunião de oração, você pode participar. E nós ficamos muito felizes em participarmos da vida uns dos outros, não só de quarta, como também de domingo. Então participe, tá? E nós vamos orar para encerrar o culto. Amém? Obrigado, Deus, pela Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Obrigado por este momento juntos. Acima de tudo, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos homens de Deus que participaram da história do Senhor e que de alguma forma fizeram com que a Tua palavra hoje estivesse em nossas mãos. Nós Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos transforme a partir dela, Pai. E que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho, que as consolações do Espírito Santo de Deus
seja com esta igreja em Higienópolis, mas também com toda a tua igreja, com todos os santos, todos os salvos, todos os crentes espalhados pela terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, gente. Ótima semana. Fiquem com Deus.